Essa é a nossa oração, amados irmãos, que os nossos olhos possam ser abertos. A oração que eu faço, de olhos abertos agora, é que cada um de vocês possa ter os olhos abertos e ver, contemplar a face do Senhor. Que essa mesa seja o nosso Peniel. A palavra Peniel significa vi o Senhor face a face. Como não adorar esse Senhor? Como não se render a este tão maravilhoso Senhor? Que nessa manhã você possa ver a face desse amado Senhor. Minha oração também é para que nós recebamos do alto a revelação do Espírito, que o centro desse reunir tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o centro. Mas também em minha oração encontra-se aquele pedido para que nós, ao contemplar esse tão glorioso Senhor, majestoso Senhor, possamos entender: Ele foi aquele que voluntariamente marchou para uma cruz, para entregar a vida dele por nós. Amados irmãos, ninguém poderia forçá-lo, ninguém poderia obrigá-lo a ir àquela cruz. Como diz um cântico, foi o seu próprio amor que o moveu. Ele não foi como uma vítima apanhada de surpresa e levada àquela cruz. Ele foi como um rei que marchava para receber a sua coroação. Este é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos convida para estar junto dele, junto da sua mesa. Considere isto, por favor, nessa introdução. Pensem comigo. Ele é aquele que teve o seu santo corpo moído, flagelado por causa das nossas iniquidades. Mas louvado seja o nome do Cordeiro, porque o sangue dele derramado naquela cruz nos perdoou de todos os pecados. Todos os pecados foram perdoados. Todos, digo aos que estão aqui, todos os que estão presentes aqui, que creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor, estão convidados a participar dessa mesa. Os que vivem em pecado não podem participar dessa mesa. Só aqueles que verdadeiramente conheceram a plena libertação que o Cordeiro promoveu. Então nós estamos aqui uma vez mais nesta manhã, para exatamente nos lembrar dessa tão gloriosa, tão grandiosa salvação. E amados irmãos, Daniel, não existe um outro meio adequado de nós respondermos, reagirmos a isto, senão uma única palavra: adoração. A única maneira de nós reagirmos diante de um tão glorioso Salvador é adorando a Ele, bendizendo o seu santo e perfeito nome. Meu irmão, minha irmã, você tem o privilégio nessa manhã de quebrar o vaso de alabastro para que o perfume seja derramado e envolva todo este ambiente com aquele aroma celestial da adoração. Do menor ao maior tem esse rico privilégio. Que o Espírito Santo então nos ajude e nos conduza neste reunir. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 14. Livro de Marcos, capítulo 14. Vamos ler poucos versos aqui, do versículo 3 ao 7. Marcos 14, 3 a 7. A palavra de Deus diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso,
Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Permito-me fazer uma observação inicial desta leitura aqui. Maria viu algo diferente. Naquele ambiente havia várias pessoas, mas Maria viu alguém com olhos diferentes. Ela viu alguém que estava ali, que era muito mais do que um carpinteiro. Não era um simples mestre da palavra. Não era um profeta, um sábio. Talvez pela primeira vez ela tenha encontrado um homem que olhou para ela não com olhos lascivos. Ela se deparou com o verdadeiro Messias. Ela estava diante do Senhor. Aleluia! E isto fez com que ela reagisse daquela forma, como nós aqui apontamos na leitura. E digo a você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos verdadeiramente, nesta manhã, como há pouco dissemos, ao contemplar a face desse Senhor, nos derramar diante dele em genuína adoração. E o que nós vamos fazer nessa manhã com a descrição dessa passagem já lida? Nós vamos considerar, olhando apenas para o versículo 3 depois, 3 atitudes que Maria teve diante do Senhor. E assim nós devemos ser encorajados a reagir da mesma forma que ela reagiu diante do seu Senhor, para que nós também possamos reagir, responder nesta manhã do mesmo modo pelo qual ela respondeu. Quero dizer algo para os meus irmãos. É um detalhe lindo sobre a experiência dessa irmã que chama-se Maria. Aqui, nessa citação que nós acabamos de fazer. Esta Maria que aparece aqui, ela é citada apenas 3 vezes no Evangelho. E todas as 3 citações feitas a Maria, ela encontra-se aos pés do Senhor. A primeira menção que acontece, não precisam buscar lá nas Escrituras, mas em Lucas capítulo 10 nos mostra que Maria encontrava-se aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. A outra menção, João capítulo 11. Maria encontra-se aos pés de Jesus, chorando por causa do seu irmão Lázaro. E aqui, Marcos capítulo 14, ela está aos pés do Senhor Jesus, derramando-se em adoração. A minha oração para você e para mim é que nós tenhamos este coração de Maria, que possamos saber qual é o valor glorioso de estarmos aos pés desse amado Senhor Jesus. Então, novamente, coloque seus olhos no versículo 3. Nós vimos aqui pela menção que, estando ele, nosso Senhor Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. E o que ela fez com esse vaso de alabastro? Nós sabemos que ela quebrou aquele vaso e derramou todo aquele perfume de nardo puro sobre a cabeça do seu Senhor. Aqui está a primeira atitude de Maria. Ela ofereceu o seu tudo ao Senhor. Guarde bem isso. Ao quebrar aquele vaso de alabastro e derramar sobre a cabeça de Jesus todo aquele perfume, ela ofereceu o seu tudo ao Senhor.
Na leitura que nós fizemos, vocês observaram que muitos se levantaram de modo indignados que estavam e diziam: por que estão desperdiçando esse rico perfume? Pois ele poderia ser vendido por mais de 300 denários. Isso significa que quase um ano todo de serviço, todo esse ano seria suficiente ou seria necessário para que se obtivesse um valor para comprar um frasco daquele perfume. Um ano de serviço. Então nós estamos diante de um perfume extremamente valoroso. E qual foi o gesto de Maria? Ela apenas destampou um pouquinho e derramou algumas poucas gotas sobre a cabeça de Jesus? Não. Ela quebrou aquele vaso e todo ele foi derramado sobre a cabeça do seu amado Senhor, do nosso querido Senhor Jesus. Ela não reteve nada. Tudo foi derramado. Nenhuma gota do perfume foi retida. E qual foi o resultado? Não na perspectiva de Marcos, mas quando você lê João capítulo 12, nós temos o mesmo cenário. E lá nós temos um acréscimo. A Bíblia diz que quando esse perfume foi derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus, todo aquele ambiente foi tomado pelo perfume, foi enchido de um aroma celestial. É assim que acontece. Isso é extremamente glorioso. Então, nessa primeira atitude, o que ela ofereceu? Ela ofereceu o seu tudo, quando ela derramou aquele vaso sobre a cabeça do Senhor Jesus. Mas vamos prosseguir e pensar um pouco na segunda atitude que Maria teve, quando ela derramou todo aquele perfume caríssimo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Podemos dizer que nessa segunda atitude, ela ofereceu o seu melhor ao Senhor. Se na primeira atitude ela ofereceu o seu tudo, aqui ela ofereceu o seu melhor. Observe o detalhe da leitura que nós fizemos. Era um perfume que era um nardo puro, ele era preciosíssimo, era riquíssimo, era raríssimo. Tanto é que esse perfume não poderia ser encontrado em nenhuma parte da região do próprio Israel. Esse perfume, ele veio de onde? Ele veio das cordilheiras do Himalaia, na região da Índia. Para vocês terem uma ideia do valor desse perfume, 1 grama desse perfume era 1 denário. Era extremamente valioso. Estamos considerando a segunda atitude dela. Ela deu o seu melhor. Então era um perfume extremamente valoroso. Mas o vaso também, quando nós pensamos, ele deveria ser feito de um material, de uma pedra especial, para que, ao conter aquele rico perfume, não pudesse influenciar na sua essência. Então essa pedra vinha de uma cidade chamada Alabastrum, que ficava no Egito. Então nós temos aqui um cenário realmente que demonstra algo extremamente valoroso. E quando ela tem aquele gesto de quebrar aquele vaso de alabastro e derramar aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, ela estava oferecendo o seu melhor. Isto significa adoração. Significa adoração. Que nós, queridos irmãos, possamos tirar do nosso mais profundo coração exatamente esse perfume da adoração, e assim nós expormos diante do nosso amado Senhor Jesus. Por fim, a terceira atitude que Maria teve, olhando simplesmente para esse versículo 3. Ela fez uma oferta sacrificial. Lembre-se, na primeira atitude, ela ofereceu o seu tudo. Na segunda atitude, ofereceu o seu melhor. Aqui ela está nesse gesto, fazendo uma oferta sacrificial ao Senhor que tanto ela amava. Quando ela derrama o perfume, exatamente isso que está acontecendo. Por que será, meus irmãos, que Maria, que era jovem, guardava
um vaso com um perfume tão valioso como aquele? Por que será? Isso tem uma explicação, isso tem um sentido. Para vocês terem uma ideia, dentro dos costumes entre os judeus, aquelas moças judias, então, elas compravam ou até mesmo ganhavam dos seus pais como um dote este rico perfume. Para quê? Para que elas pudessem usar naquele momento, naquele dia mais importante de suas vidas, que seria o noivado ou o casamento. Para que então ela utilizasse aquele dote, aquele perfume. E o que ela fez? Ela apanhou aquilo que seria, de fato, usado no dia mais especial da sua vida, e o entregou como oferta sacrificial ao seu amado Senhor Jesus. Isto é o quê? Adoração. Isso é maravilhoso. Que gesto é esse, queridos irmãos e irmãs? Que gesto é este? Então nós olhamos para este cenário e encontramos essas três atitudes, três gestos de Maria. Ela ofereceu o seu tudo, ofereceu o seu melhor e fez uma oferta sacrificial. Amados irmãos, é assim que nós devemos nos apresentar diante dessa mesa. Não há um outro caminho a não ser este. É assim que nós devemos estar diante daquele que nos convidou, oferecendo o nosso tudo, oferecendo o nosso melhor, e nos oferecendo como sacrifício vivo diante dele. É assim. Agora permito-me colocar algo muito mais importante de tudo que está sendo falado aqui para os meus irmãos. Quando você olha para essa mesa, quando eu olho para essa mesa, nós vemos ali um pão, vemos ali um vinho. E ela nos fala de alguém que um dia olhou para nós e nos considerou, nos contemplou. Sabe o que ele fez? Ele teve três atitudes. Três atitudes. Porque quando ele derramou a sua vida lá naquela cruz, quando ele entregou-se para morrer por nós naquela cruz, o que ele estava fazendo lá na sua primeira atitude? Ele estava oferecendo o seu tudo. Ele não reteve absolutamente nada nele mesmo. Ele se entregou totalmente para morrer naquela cruz por nós, indignos pecadores. Isto é amor. Quando consideramos Maria em todos aqueles três gestos, nós concluímos dizendo que todos aqueles gestos dela derramar aquele perfume sobre Jesus chamava-se adoração. Aqui, quando Jesus derrama sua vida na morte lá no Calvário, ele está derramando sua vida por nós. Isto é amor. Mas ele teve um segundo gesto, uma segunda atitude lá. Ele ofereceu o seu melhor. O seu melhor. Melhor para Isabel, melhor para Jéssica, melhor para Rosiclé, melhor para Yolanda. Ofereceu o seu melhor. Por amor. Ele entregou a sua vida santa, pura, sem mancha, sem mácula, sem pecado naquela cruz. A sua vida raríssima foi totalmente entregue lá. Então ele derramou a sua vida lá. Isso é maravilhoso. E por fim ele teve uma terceira atitude. Ele se ofereceu em oferta sacrificial por nós naquela cruz. Que Senhor é este? Amados irmãos e irmãs, ele abriu mão da sua glória, da sua posição, da adoração que ele tinha dos anjos. Ele abriu mão do seu castelo de ouro, de Ofir, e veio a este mundo para morrer numa cruz por você e por mim. Isto é amor. Então vocês percebem quem verdadeiramente teve as três atitudes
que nos impulsiona a adorá-lo nesta manhã foi o Senhor Jesus. Ele ofereceu o seu tudo, ele ofereceu o seu melhor e ele verdadeiramente se ofereceu em oferta sacrificial por cada um de nós. Isto é amor. Que o Senhor verdadeiramente possa tocar nossos corações nesta manhã. Que o Espírito Santo possa nos movimentar de tal forma que nós possamos quebrar o nosso vaso de alabastro, derramar de nosso interior o bom perfume da adoração. Vocês fizeram a relação? O Senhor Jesus também teve o seu corpo, o seu vaso de alabastro moído por nossas causas. A sua vida foi derramada em nosso favor naquela cruz. Este é o verdadeiro perfume que contagiou toda a humanidade, o perfume que nós podemos senti-lo aqui nesse momento. Este é o teu Senhor Jesus, este é o meu Senhor Jesus, que assim como ele quebrou o seu vaso de alabastro e deixou esvair toda a sua vida santa em dedicação a você naquela cruz, quebre o seu vaso de alabastro nessa manhã. Deixe fluir do seu mais profundo ser, de fato, aquele aroma celestial chamado adoração, e derrame-se diante do Senhor. Ele merece. Ele merece. Ele é digno, meu irmão, minha irmã, de você pelo menos falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Ele merece. Que verdadeiramente os nossos corações sejam tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. E nós possamos todos quebrar os vasos de alabastros, reunidos aqui nesta manhã. E possa fluir de cada vaso um lindo e maravilhoso e perfumado gesto de adoração ao Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Te damos muitas graças, amado Senhor, porque de uma maneira inexplicável a nós, o Senhor nos amou de tal forma que não reteve nada de si mesma, mas tu te entregaste naquela cruz de maneira total, plena. Obrigado porque tu és o verdadeiro vaso de alabastro com o maravilhoso e rico e incomparável perfume, a tua vida santa. É tu mesmo é quem fizeste isto por nós. Mas nós queremos humildemente, dentro da nossa fraqueza, nesta manhã, quebrar os nossos vasos de alabastros, nossos corações, para que fluam dos nossos corações palavras de louvor, de adoração, porque a ti toda a glória, toda a honra, toda a riqueza, toda a majestade, toda a sabedoria, só tu mereces a adoração, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor.